Maranata, meus irmãos em todo o mundo. Você está no canal Lendo com Claudinha. Os 4 minutinhos de hoje de seus vídeos diários é do livro Eventos Finais. Este canal é ideal para você que gosta de ouvir. Vamos lá? Ainda no primeiro capítulo, tópico: Avisos de Deus. Deus sempre tem advertido as pessoas com respeito aos juízos que virão. Aqueles que tiveram fé na mensagem enviada por ele para seu tempo e agiram segundo sua fé, em obediência aos mandamentos divinos, escaparam dos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Gênesis 7:1. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Gênesis 19:14. Ló se colocou sobre a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Da mesma forma, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da ruína iminente e fugiram da cidade escaparam da destruição. Da mesma forma, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição que logo virá sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Próximo tópico: o que podemos esperar? Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou aos discípulos que ele deveria ser morto e ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar as palavras de Cristo na mente e no coração dos discípulos. Marcos 8:31. Mas eles aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que em quem centralizavam todas as esperanças, devessem sofrer uma morte cruel e vergonhosa. As palavras de que necessitavam se lembrar fugiram-lhe da mente, e ao chegar o tempo da prova estavam desprevenidos. A morte de Cristo destruiu as esperanças deles tão completamente como se ele não o tivesse advertido. Nas profecias, o futuro se abre diante de nós tão claramente como foi revelado aos discípulos pela palavra de Cristo. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo, da graça, e a obra de preparo para o período de angústia estão claramente apresentados. Porém, multidões não possuem maior compreensão destas verdades importantes do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Próximo tópico: profecias que exigem atenção. Vi então o terceiro anjo, Apocalipse 14, 9-11. Disse meu anjo assistente: terrível é a obra dele, tremenda é a missão desse anjo. Ele deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Estas coisas devem ocupar a mente e a atenção por completo. Teremos que comparecer diante de juízes para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, a fim de tornar conhecidas as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender estas coisas. Devem saber o que acontecerá antes do fim da história terrestre. Isso diz respeito ao nosso bem-estar eterno. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser guiados por Ele compreenderão a sucessão dos acontecimentos que Ele ordenou. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes reavivamentos e compreender o avanço dos acontecimentos ao ver as nações se mobilizando para o combate final do grande conflito. Bem, por hoje é só. Espero que gostem. Amanhã continuaremos com a leitura desse livro. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Divulguem a mensagem. Seja um portador da palavra de Deus. E que Deus nos abençoe.